Beleza, pessoal, tudo certinho com vocês? O meu nome é Lorenzo e, pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre a decisão ousada que a Marvel tomou de trazer o Robert Downey Jr. de volta, só que dessa vez interpretando um grande vilão do universo Marvel, que seria o Doutor Destino. E muitas pessoas estão divididas, outras gostaram, outras não gostaram, porém eu acredito que a Marvel tem muitos motivos para fazer isso, e a gente foi pego de surpresa, tanto positivamente quanto negativamente. Mas eu sinceramente acredito que esse anúncio que a Marvel fez foi na verdade um tiro certeiro, um tiro para voltar às origens e realmente para a Marvel poder voltar do jeito que estava após Vingadores Ultimato. Vamos lá aos fatos. Após Vingadores Ultimato, a Marvel ela tem entrado numa decadência enorme, né? Eles tinham projetos muito bacanas, tinham séries muito legais, além de personagens muito bacanas para apresentar, porém poucos deles tiveram um desenvolvimento ou algo que realmente a gente pode dizer que prestasse. Por exemplo, citando aqui, nós tivemos o Cavaleiro da Lua, que para mim é um personagem sensacional, é um dos meus personagens preferidos da Marvel, porém ele foi esquecido. Além de a série ter feito uma pegadinha com a gente, eles não acabaram explorando mais nada sobre esses personagens, assim como os Eternos, Shang-Chi, Mulher Hulk. Então eles deixaram muitas pontas soltas e assim eles acabaram não fechando nenhuma dessas pontas. Acabaram só simplesmente jogando. Não era algo em que, por exemplo, nós tínhamos na primeira fase da Marvel, né, na saga do Infinito, onde os filmes eles se conectavam, eles deixavam uma pontinha solta, porém no próximo filme essa ponta já era conectada. E dessa vez não, eles jogaram muita coisa e não se resolveram em nada. Até onde nós perguntamos, onde está o Cavaleiro Negro dos Eternos? Os Anéis do Shang-Chi, onde o Wong falou que aquilo lá era mais antigo do que parece, da onde que veio? E fora, claro, a gente não pode esquecer do próprio Kang, que apareceu lá no Homem-Formiga, e apareceu aquela cena pós-crédito dele chamando todas as variantes, porém, aquela cena a gente sabe que não deu em nada, e nisso a gente também retoma a decisão da Marvel ter mudado o título dos Vingadores, porque caso vocês não lembram, o título dos Vingadores, que ia estrear em 2026, ia ser Vingadores Dinastia Kang, e depois iria para Guerras Secretas, porém, agora se tornou Vingadores, Dia do Juízo Final, para depois ir para Vingadores Guerras Secretas. E por que houve essa mudança? O caso do Jonathan Majors, em que ele acabou agredindo a sua esposa e ele acabou sendo preso por isso. Você pode até perguntar, por que não chamaram outra pessoa para interpretar o Kang? E detalhe que no contrato que o Jonathan Majors assinou, dizia que apenas ele poderia interpretar o Kang e mais ninguém. Eu acho que a Marvel poderia sim ter recorrido isso, mas às vezes poderia ser um processo que levaria até anos para eles conseguirem outra pessoa interpretar o Kang. Então, eu acredito que eles simplesmente vão excluir tudo o que aconteceu com o Kang e enfiar o Doutor Destino. E nisso a gente vê as obras que têm saído também, porque além mesmo de não ter dado em nada, são filmes muito medianos e muito abaixo da qualidade em que a gente tinha lá na Saga do Infinito. E eu não tô falando que todos os filmes deveriam ser que nem Vingadores Ultimato. Não, mas, por exemplo, na primeira fase, na Saga do Infinito, nós tínhamos filmes como Capitão América Guerra Civil, Doutor Estranho, o próprio Homem-Formiga e o Homem-Formiga em Vespa, Thor Ragnarok. Eram filmes que era agradável ao público, geralmente era acima da média e todas as pessoas gostavam. Tinha uma ou outra que não gostava, mas ainda assim a gente sabia que era diversão garantida. De uns anos pra cá, essa diversão não foi diversão, foi muito maçante, porque estava todo mundo assistindo, esperando que alguma coisa iria acontecer, porém nada acontecia. E além disso, nós estávamos vivendo numa época em que praticamente toda semana a gente tinha alguma coisa na Marvel, seja um episódio de uma série nova, seja uma notícia, seja um filme no cinema. Em 2022 eu lembro que foi uma cacetada de coisas que nós tivemos que assistir justamente para que a gente pudesse estar dentro do MCU, porque antes, com a Saga do Infinito, né, falando novamente, era gostoso da gente acompanhar o MCU, só que virou algo maçante ultimamente. Então, em 2022 mesmo, nós tivemos tudo nessa sequência: Thor, Amor e Trovão, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, Miss Marvel, She-Hulk, Cavaleiro da Lua. Assim, foram coisas... Então, assim, foi muito material para a gente acompanhar e muita coisa em que realmente não estava agradando o público. E com a saída do Jonathan Majors como Kang, a Marvel teve que recorrer a outro vilão, e eles recorreram, é claro,
o Dr. Destino, o que eu acho que foi uma decisão acertada, eles recorreram ao Dr. Destino, só que eu só quero ver como é que eles vão fazer esse fechamento do Kang, porque por mais que na segunda temporada de Loki, o Loki ele arrumou todo o multiverso, o Kang ele ainda não foi excluído completamente da existência. Aquela cena pós-crédito de Homem-Formiga Quantumania é uma cena que a gente não pode simplesmente ignorá-la. Quando o Deadpool ele acaba pegando o Wolverine, ele chega pro Wolverine e fala: parabéns, você veio no pior momento da Marvel. Então o Deadpool usou isso, era porque realmente a Marvel estava num momento de muita, mas muita decadência. E eles viram, ao mesmo tempo que eles atendendo ao pedido dos fãs, eles poderiam lucrar mais e realmente fazer, não só lucrar mais, mas realmente fazer materiais muito bons, como foi o caso de, por exemplo, Homem-Aranha, No Way Home e o próprio Deadpool e Wolverine, onde eles trouxeram personagens antigos e não simplesmente colocaram eles de graça como foi feito no Flash, mas sim tiveram desenvolvimento e tiveram um papel muito bacana mesmo. Só que eles precisavam de uma outra cartada, eles precisavam surpreender o público, e aí que trouxeram Robert Downey Jr. como o Dr. Destino. Nos quadrinhos a gente vê que o Dr. Destino e o Homem de Ferro, eles têm muitos embates e ao mesmo tempo eles têm muita semelhança, seja a questão do intelecto deles, seja a questão do objetivo deles, seja a questão até mesmo da tecnologia deles. Porque a Lativéria é um dos países mais desenvolvidos e graças ao Dr. Destino. A mesma coisa acontece com o Homem de Ferro. O Homem de Ferro tem um arsenal simplesmente incrível de armaduras, tecnologia sensacional, justamente porque ele pega essa tecnologia para dar um jeito de proteger a humanidade. Tá bom que o Homem de Ferro fez algumas cagadas, porém a gente sabe que ele não é o vilão dessa história. Mas eles não poderiam ter colocado um outro ator para interpretar o Dr. Destino? Sim, porém a gente sabe do peso que o Robert Downey Jr. tem no universo Marvel. E não só isso, mas eles também confirmaram que quem vai dirigir os próximos dois Vingadores vai ser os irmãos russos, mesmo que dirigiam os antigos filmes dos Vingadores. Isso é outro acerto que eu acho que teve, porque, se eu não me engano, quem ia dirigir o Dinastia Kang ia ser o diretor que faz o Shang-Chi. Porém, o filme do Shang-Chi, ele é ok, ele entra nessa classe que ele é bem mediano, então eu confesso que já fiquei desanimado e acredito que o público ficou desanimado também. Então, para que a Marvel pudesse voltar ao status em que ela estava antes, eles tiveram que tomar essa decisão arriscada, tempo um pouco certeira, porque agora todo mundo vai querer ver o Robert Downey Jr. como Dr. Destino. Mas me diz aí, você acha que essa decisão que a Marvel tomou foi acertada? Você acha que eles poderiam ter tomado um outro caminho em vez de trazer o Robert Downey Jr.? Como eu falei, muitas pessoas gostaram, muitas pessoas não gostaram, porém, eu sinceramente achei que foi uma decisão bacana, e como eu falei, o Homem de Ferro e o Dr. Destino, eles têm muito em comum, eles tiveram várias coisas dentro dos quadrinhos. Teve o vídeo que eu fiz também sobre como o Dr. Destino se tornou o Homem de Ferro, e como a gente está se tratando de multiverso, eu acho que é uma boa eles explorarem todas essas possibilidades que tem, beleza? Mas não esqueça de deixar seu like e de compartilhar esse vídeo e também se inscreva aqui no canal para você ajudar este ser que vos fala, beleza? Eu vou indo nessa e daqui a pouco eu volto com outro vídeo. Fui!